Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. E aqui você estuda as escrituras e assuntos relacionados no contexto original, retornando às raízes da fé. Você compreende os escritos de Paulo? Você acha que Paulo prega contra a lei de Deus? Será que Paulo era contra a obediência à Torá? Infelizmente, muitas pessoas não compreendem bem os textos das cartas paulinas. Primeiro, por não conhecerem o contexto histórico e cultural corretamente. Segundo, por não estudarem bem as escrituras. E também por terem sido ensinadas errado. Essa é a primeira parte desse estudo que tratará acerca do entendimento correto dos textos de Paulo. Fique conosco até o final e você se surpreenderá com o que vai aprender. Antes de iniciarmos nosso estudo, se você não está inscrito no canal, quero pedir para você apertar aí o botão inscreva-se. E aperte também o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos do canal. Se gostar, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses e outros ensinamentos. Então, vamos ao nosso estudo? Para iniciar, vamos pegar um texto da Epístola aos Romanos. Veja aí na sua tela, Romanos 1, versos 1 a 6, que diz assim: Paulo, servo do Machia Yeshua, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Yeshua HaMashiach. Romanos 1, de 1 a 6. Existe uma forma de interpretar os textos de Paulo, principalmente usando-se o Pardês e as formas de interpretação judaica. O Pardês é um acróstico de 4 palavras hebraicas que apontam para 4 níveis de entendimento dos textos. Este método é utilizado por rabinos anteriores a Yeshua. As 4 palavras são Pshat, que é o nível literal, Remes, que é o segundo nível, por exemplo, as parábolas, o Drash, que é o terceiro nível e utiliza de ensinos e cruzamento de textos, e Sod, que é o último nível, utilizando-se de conhecimentos mais profundos de dentro da cultura e do próprio texto hebraico, como a gematria, por exemplo. Porque a Bíblia e os textos de Paulo são textos judaicos. Então, vamos seguir esses métodos que o povo do Eterno usa há muito tempo. Existem 3 pontos importantes para analisar um escrito de Paulo. Assim, em primeiro lugar, vamos ver esses 3 pontos para compreendermos melhor o texto. Primeiro ponto: quem é o destinatário da carta? Segundo ponto: qual era o motivo do envio da carta ou do texto? E terceiro ponto: qual era o contexto histórico que envolvia a situação? Primeiro, devemos descobrir para quem é a carta, e nesse texto está bem clara. Ela foi escrita para os ex-gentios que tinham se aproximado a Israel, que moravam em Roma, assim também como judeus que reconheciam Yeshua como Messias, que habitavam em Roma. Repare que, nas suas cartas, o rabino Shaul, apóstolo Paulo, usa alguns pronomes para identificar com quem ele está falando. Assim, quando ele usa os pronomes nós, nosso ou nossos, ele está falando dele e dos judeus. E quando ele usa você, vocês,
vosso ou vossos, ele está falando dos ex-gentios que agora fazem parte do povo do Eterno. Tendo essas coisas em mente, vamos ao texto. Do verso 1 ao 4, ele faz sua apresentação e já dá a informação de que o Evangelho do Eterno havia sido prometido de antemão. Ou seja, Paulo declara a importância dessa Bessorá, desse Evangelho. E diz ainda que essa Bessorá, esse Evangelho, dizia respeito à vida do Filho do Eterno, que era homem da descendência de Davi. Paulo continua e diz que esse Messias, o homem Yeshua, da descendência de Davi, foi declarado Filho do Eterno, Hakadosh Baruhu, pelo Ruach, de santidade, ou pelo Espírito de santidade, que também pode significar o poder do santo. E isso foi feito mediante o fato de o Eterno o ter ressuscitado dos mortos. O assunto do texto é apontado, que é anunciar essa verdade sobre o Messias, conforme podemos ver também em Atos 2:32. Olhe na sua tela. Deus ressuscitou este Yeshua e todos nós somos testemunhas desse fato. Interessante que era bem claro a todos na época que fora o Eterno quem havia ressuscitado a Yeshua dos mortos. E não como hoje, que as pessoas entendem que ele ressuscitou sozinho ou a si mesmo. Também o texto fica bem claro ao dizer que Yeshua, devido a ter sido declarado Filho do Eterno, pelo Ruach, pela força, pelo poder do Ruach, do Espírito, se tornou nosso Adon, ou seja, nosso Senhor. Ele merece respeito, mas não adoração, pois o próprio Yeshua disse que a adoração é somente ao Eterno. Veja na sua tela. Então, Yeshua lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4:10. Nesse verso, Yeshua estava citando a Torá em Devarim, Deuteronômio 6:13 e 10:20. Veja na sua tela. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás, Deuteronômio 6:13. E também ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás, Deuteronômio 10:20. Assim, percebemos que o que o mestre falava estava em concordância com a Torá, e da mesma forma o apóstolo Paulo. Voltando ao texto em estudo, no verso 5, Paulo continua sua explicação acerca de Machia e insere o motivo do seu chamado, que ele só foi chamado ao apostolado por causa da autoridade que o Eterno deu a Yeshua e a seu nome. A graça o alcançou, fazendo dele apóstolo para levar o conhecimento da Emuná, ou seja, fé, entre as nações, para resgatar um povo, judeus, israelitas e gentios, que queiram se aproximar para obedecerem aos mandamentos. E por fim, no verso 6, o apóstolo Paulo indica, através do pronome a quem ele está endereçando a carta, ou seja, aos romanos e ex-gentios que creram no testemunho do Machia. E isso se confirma alguns versos mais adiante. Repare que aqui, nesse verso, ele diz: e vocês também estão entre os chamados. Repare no pronome vocês. Paulo mostra no texto que os romanos também foram chamados para fazerem parte do povo do Eterno, pertencendo a Yeshua HaMashiach.
Concluindo então, os versos mostram que o destinatário eram os crentes e gentios de Roma. Ele está se apresentando e dando o objetivo da sua fala. E o assunto é acerca do Evangelho do Eterno, que foi manifestado por meio de Yeshua, o homem da descendência de Davi. Então a gente pode observar nesses textos, nesses versos que nós lemos, que o apóstolo Paulo ele está dando algumas instruções a respeito do propósito da carta dele, do ensino e para quem ele está dando. E esse sendo o primeiro vídeo dessa série sobre entendendo as cartas e os textos de Paulo, você já começa a ter um entendimento a respeito de como Paulo trata as coisas, como Paulo trata as pessoas e os assuntos a quem ele vai falar e sobre quem ele vai falar. No próximo vídeo, nós estaremos ampliando mais este conhecimento. Até o próximo, que o Eterno te abençoe.